Sejam bem-vindos a mais um Roberto Gamito. Não falo de mim, falo do podcast, pois eu, à semelhança de Rimbaud, o eu é um outro e eu não sei quem sou, a não ser que se apresentem com propostas comerciais, aí também há margem para que eu me mantenha o mesmo. E sou o demónio mais furibundo neste inferno do mesmo, para acaranhar uma expressão do filósofo coreano Byung-Chul Han. Este podcast, Roberto Gamito, é um harém, um recreio, uma arena, durante a qual eu expresso a minha magra biografia contrastando com a minha gorda biologia. Aproveito este introito para lançar um raspanete às pessoas cujo corpo escultural lhes dá largas a usarem termos de balofo. E isso não pode ser. É uma apropriação calorífica de termos que eu tenho uma relação impactante com eles. Uma palavra que caiu nas graças e eu não gosto dela, mas caiu-me aqui de supetão em cima da língua e tive de a catapultar a contragosto. Há pessoas cujo corpo é apetitoso em todas as latitudes que costumam expressar-se da seguinte forma: gordices, coisas de gordo. Não são coisas de gordo. A minha vida é que é composta por atos teatrais de gordo. Sou um gordo praticante. Tu és um simulacro. Tens bunda e mamas que contradizem o teu discurso, apesar de avantajadas, mas apetitosamente avantajadas. Enquanto flácido graúdo, ofende-me por essas palavras usadas à queima-roupa, e nenhuma dessas frases saída dessa boca contrafeita merece ser pichada no muro das nossas memórias. Fechado este prefácio, avancemos para um episódio da minha vida, uma arena, um recreio onde eu me passeio a passo largo ou a passo vagaroso, consoante a forma como eu acordo. Às vezes acordo mais velho e por isso tenho de refriar o passo e passinho a passinho, como se fosse um filósofo a criar uma arquitetura de pensamento. No entanto, não é isso que acontece. Estou bem longe de ter um pensamento erguido. Só o facto de me erguer da cama, às vezes, devia merecer aplauso, mas estou à mercê deste anonimato impoluto. Dirijo-me uma feira de velharias, tema que é do meu agrado, já me expressei com maiúsculas neste podcast e noutros, e em crónicas, e já tive um beat há 12 anos sobre esse universo que é o velho, recaustado, com vista a ser expedido e etc, e encontramos uma confluência de refúgio. É o refúgio montado com vista a ser levado novamente para a casa de alguém. Isso atrai-me a vários níveis. Mais recentemente, um dos episódios que levou a minha namorada a uma explosão de riso há meses, pois ela ri-se moderadamente, mas uma das explosões de riso, pois as outras são facultadas por mim, ela faculta-me o espaço para eu testar 5 minutos de folia. Entendam isso como quiserem. Ela, ao dar-se conta que certas toalhas apinhadas de bugigangas e bagatelas eram, como dizer, merda. Coisas que até certos lixos mais criteriosos não deixariam entrar. Isto é demasiado inútil, é demasiado escavacado, é demasiado empoeirado. Há múmias, e isto estou a falar com a seriedade que me caracteriza, com melhor aspecto que certos objetos que pululam naquelas toalhas. E toalhas essas, muitas vezes de piquenique, ou outras, dado que uma toalha tem sempre essa inclinação, é uma toalha multiusos, pode servir para tapar uma coisa, e todas as toalhas, se quiserem muito, se acreditarem, podem ser uma toalha de piquenique. Ora, uma toalha que costuma servir de base para um pitel regado a gargalhada foi transformado numa espécie de mesa sem pés, que não deixa de ser um amarracho linguístico, atulhada de coisas que, em princípio, uma pessoa sã de cabeça não queria. Façamos já o à parte que vocês não conseguem conviver com as entrelinhas mastigadas pelo silêncio. E, evidentemente, há coisas com valor e o valor nem chega a ser subjetivo. É objetivamente valioso se vocês forem caçadores de pechinchas. É outro tema que pode ser repescado e agora até me dá vontade, vou já por aí. Se há coisa que me interessa na feira de velharias é perceber
o desajuste em relação ao mundo. O mundo está a vender em barda a suposta novidade, volta e meia é apenas o velho invernizado, em contraste com esse mercado das velharias, que é o velho, só que em vez de verniz tem pó. É a diferença essencial entre o novo contemporâneo e o velho. Se houver pó, é velho, antigo. Se tiver verniz, vamos acreditar que é novo. E isto tanto é válido no discurso como um objeto palpável, isto se o objeto consentir, porque todas as coisas vêm do mesmo sítio, da cloaca do universo. Provavelmente há cientistas a dizê-lo de outra forma, mas com esses eu nem quero falar. Caçadores de bagatelas. Pessoas que no dia-a-dia dizemos uma pessoa bípede, vertical, no sentido poético do termo, andam ali a vasculhar nas toalhas qualquer coisa que sobressaia, qualquer coisa que tenha permanecido oculta aos olhares dos caçadores. Eu sou o gajo mais esperto, perdi 3 horas a vasculhar neste entulho, olha para mim a sacar uma pepita. São garimpeiros, muitas vezes acocorados, só que em vez de pedras e escória, é latas, é madeira, ou seja, objetos que já estão destroçados. E ele tenta, acredita que sacou o ouro e vai para casa todo contente e regateia. Tem ali um pack de networking que eu aconselho a toda a gente. A outra camada, muitos desses caçadores de pechinchas, a volta e meia, também estão a vender pechinchas na mesma feira de velharias. E, entretanto, todos os vendedores ambulantes de velharias estão num tráfego em busca de coisas valiosas. Estão sempre à cata. Não, tu não sabes dar o valor ideal a esta coisa. Vou resgatá-la e vendê-la ao preço que ela merece. Aprecio este tráfego. É uma espécie de eu sou o gajo mais esperto, mas não posso dizê-lo logo. Pois é, a pior coisa é você tem uma coisa que vale muito mais que €1. Não podemos dizer isso, caso contrário, o regateio fica impossível. Se vocês quiserem um teste difícil, optem por esta abordagem. Essa coisa à qual pediu este preço vale 30 vezes mais. E agora vamos regatear que eu quero comprá-lo ao preço que você diz. É pá, um exercício como qualquer outro. Esquecendo isso tudo e indo para um detalhe que é o tema que me interessa. Tenho este tema na cabeça e enchi isto de chouriços invernizados e empoeirados. Bonecos numa feira de velharias. Acredito pouco, não é a palavra, mas é aquela que me acoda à tona da língua, que o vendedor é definido pela forma como rearranja os bonecos nas suas toalhas, nas suas mesas. Eu acho que a toalha é muito mais terra a terra. Perdoem-me a expressão linguística, não me perdoem nada. Eu sou culpado, eu peco cada vez que abro a boca. E assim é que é bonito, pois Deus aplaude e censura-me no mesmo estalar de dedos. Ele consegue fazer tudo, é um gajo muito prendado, a não ser quando lhe pedem para lavar a louça. Aí ele diz: caro Roberto, eu vou desligar a omnipresença. Está a gastar muita eletricidade. E desaparece. Os mistérios de Deus são indescortáveis, à exceção deste que eu percebo muito bem. Quando é para vergar a mola. Esqueçam isto. Voltando ao boneco que pode ser um nenuco. Cada forma de apresentar o boneco diz muito sobre a pessoa e diz muito da feira de velharias no seu conjunto. Vivemos numa época fragmentada, não me cabe a mim fazer uma síntese, dado que os filósofos atuais nem eles conseguem fazê-lo. Um nenuco numa toalha. Isto é bonito. Qual é o primeiro objeto que o vendedor de velharias expõe na sua toalha? Isto diz muito. Tem uma carrinha atulhada de coisas, um carro com o porta-bagagens tudo entupido de bagatelas, e se ele saca do nenuco e vai centrar o nenuco na toalha, o nenuco centrado na toalha dá-me uma imagem de é minimalista. Se o mundo acabasse agora e descesse um extraterrestre, então é isto que vocês têm para oferecer? E digo sim, qual é o mal? Há problema? E ele, é por estas e por outras que eu prefiro os Estados Unidos. Desci a Portugal e a única coisa que levo daqui é o nenuco em segunda mão. Em segunda mão achas tu. Ele passou por todas as crianças de geração em geração e pelas paróquias para outros assuntos, mas isso nem vale a pena dizer. Há nenucos cuja posição, e isto é verdade, não estou a empecilhar o meu discurso com visões erróneas. Isto acontece mesmo no meu mundo, no vosso, não sei, dependendo se a alfândega deixa passar as vossas sinapses para o meu. O gajo está numa posição que faz lembrar um Cristo. Se tivesse uma cruz nas costas do nenuco, era um Cristo careca. Claro que não pode acontecer,
pois isso às tantas dava uma imagem do cancro. O gajo é careca, foi crucificado e está feito. Isto alegra-me. Não, estou a brincar. E depois há as toalhas com pilhas de Barbies. Eu por acaso acho que essa imagem não me passou. Seria uma imagem poderosa. Há um documentário chamado Conspiração Consumista, em que há pilhas e pilhas de dejetos criados pela nossa indústria da roupa e outras. Não vi nenhuma pilha infernal de Barbies. E parece-me que uma pilha de Barbies é mesmo aquilo que nós precisamos para sermos ativistas ambientais. Às tantas parece que houve um cisne numa discoteca e as mulheres ficaram todas empilhadas. Mulheres essas que sofreram a ação de cirurgia estética. Isto é crítica social, é apenas uma analogia. É apenas uma analogia. Temos dois cenários, o Nanook centrado numa toalha, que pode ser isolado, ou o primeiro objeto a ser colocado, o que evidencia uma propensão para a infância. O vendedor ambulante quer pôr em relevo a sua infância, aqui está a minha infância, sendo que depois precisa de atafolhar e põe um relógio, merdinhas, etc, etc. Nanook centrado na toalha, pilha de bonecas. E depois há uma situação que me parece a mais sinistra destas coisas. Cada uma destas situações podia estar num filme do David Lynch ou num filme de terror. Entretanto há um plano apertado e depois vai afastando e vemos que é só um boneco numa grande toalha. E há uma pessoa sentada numa cadeira de plástico a observar o que é que esta pessoa quer. Eu às tantas não sei se é para comprar um Nanook, se é para ter uma conversa filosófica, e eu puxo de outra cadeira, vamos falar sobre a situação. Gravamos um podcast, temos conteúdo. As nossas observações sobre o Nanook isolado na toalha. Temos o nome do podcast, vamos ser criadores de conteúdo. É isto que eu espero numa situação destas. Depois há a pilha de bonecos. É alguém que tem tantos bonecos, mas não está para perder tempo numa conformação elegante. É entulho, é uma pilha. Despejai uma caminhonete de bonecos. É um entulho de várias infâncias. É uma pessoa que já tem uma visão panorâmica da infância coletiva. É uma espécie de psicanalista que, mais uma vez, não está no divã, nem o paciente, mas senta-se novamente numa cadeira de plástico e observa o mundo. É o destino comum. Pilhas e pilhas de infância, não há solução. Eu vendo infâncias. E depois há o terceiro caso, e esse é o mais sinistro. A pessoa está de pé e senta um boneco, um peluche grande numa cadeira de plástico. E isto já está no limite da minha interpretação. Os limites da interpretação, um livro do Humberto Eco, mas não tem lá este ponto. Um gajo vai a uma feira de velharias e aquilo que tem destaque é um boneco de peluche, muitas vezes grande, a ocupar uma cadeira de plástico. Uma cadeira de plástico que é muitas vezes vista numa esplanada, e eu já vi esplanadas em que está um grande pinguim de peluche, estava em Silvo, já foi retirado porque as pessoas não conseguiam conviver com aquele lado bizarro da cidade. Os turistas até davam a volta. Um pinguim isoladamente já faz estranheza. Agora um pinguim gigante sentado numa esplanada vazia, o estabelecimento está fechado. O único residente é um pinguim numa esplanada. Merece ser interpretado, só que nós não fomos à escola. Só que comemos as coisas literalmente, não temos arcabouço mental para digerir aquela situação. Numa feira de velharias, esta situação sofre do contraste de aquela pessoa que era expectável estar sentada naquela cadeira de plástico, como acontece nas outras bancas, cedeu lugar ao peluche. O peluche sentado é bué triste, dá vontade de chamar um psicanalista, tente falar com este peluche que está muito triste. Este peluche deve ter percebido que a vida é um embuste. A vida, a infância, talvez pense que primeiramente ajudou, contribuiu para a infância feliz daquele rapaz, depois os anos passam, é guardado num sítio esconso, no sótão, e depois o pai dessa criança pega no peluche e põe-o à venda. E ele dá-se conta que, afinal, não contribui a nada para aquela infância e aquele jovem agora está todo destruído. Começa a culpabilizar-se. Eu podia ter feito melhor. E é isto que ele sente quando está numa cadeira, olhar para o vazio numa feira de velharias, que, volta e meia, está entrecortada por uma banca de churros, que é para dar o aroma. E este foi mais um Roberto Gamito. Até ao próximo apiadeiro.